Boa noite, gente. Meu nome é Júlio Afaz, para quem não me conhece. Vamos falar aí de tendência, como usar o Price Action, então, para operar tendências, né? Nós falamos, então, na semana passada, que existem duas forças que dominam aí, que predominam no mercado, que são os compradores e os vendedores, né? A eterna briga entre touros e ursos, não é isso? Então, o mercado, a gente vê claramente que o mercado é predominante, né? Quem predomina no mercado são os touros, ou seja, o mercado é comprador, em plena tendência de alta, diário, semanal, mensal, até o anual, 60 minutos, 15, 5 e por aí vai, um minuto, tá todo mundo em alta. Só que de vez em quando, o mercado oferece operações contra a tendência, né? Porque existem vários tempos gráficos, então algum desses tempos gráficos está fazendo um movimento ao contrário. Muitas vezes para corrigir uma pernada de alta, muitas vezes para fazer um pullback para voltar a subir. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos aí, né? Quem gostar aí, dá um like, tá, pessoal? Compartilha esse vídeo com algum amigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários, pode mandar e-mail, pode entrar em contato, que eu faço questão de responder. O meu foco, né, pessoal, é a formação do trader. Não é passar call nenhum, é realmente que vocês se tornem investidores e traders profissionais. Para quem quiser, ó, acessa lá depois, tá? Aqui, ó. Aí você tem aí as redes sociais, tá certo? Traders Vencedores é o Facebook. E Júlio Afaz, as redes aí, tá? Instagram, Periscope, tem vídeo gratuito lá no canal, tá? Aqui o YouTube, certo? tradersvencedores.com.br é o site onde vocês terão alguns materiais gratuitos lá para poder baixar. Deixa eu pegar a lousa aqui. Eu sempre gosto de falar o básico, tá? Que a gente falava muito lá quando eu fiz o Empretec, é que o básico bem feito, ele te livra de muita coisa, né? Então, se você sabe fazer o básico bem feito, o restante depois você vai buscando, né, aprimorar e tudo mais. O que nós sabemos sobre tendência, pessoal? Que a tendência é formada por topos e fundos ascendentes, certo? Então, isso daqui é uma tendência de alta, certo? E ao contrário, isso daqui é uma tendência de queda. O que é uma tendência de alta e uma tendência de queda? Tendência de alta são topos e fundos ascendentes, tá? Vou escrever aqui bem grande, grande aqui, preto, ó. Vou colocar aqui, ó. T. Opa, deixa eu colocar maiúsculo. T, tá? Então, topo, 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 fundo, fundo, fundo. Então, isso é tendência de alta. Já a tendência de baixa, elas são o quê? Topos e fundos, mais rapidinho aqui, descendentes. Estou explicando de uma forma muito rápida e muito simples o que é tendência de alta e o que é tendência de baixa. São topos e fundos ascendentes. Cada vez que formar um novo topo, ele forma, então, ele forma aqui, ó, uma continuação da tendência de alta. E toda vez que ele tiver topos e fundos descendentes, ele está formando a tendência de queda. Precisa de indicador para descobrir isso aqui? Não precisa, tá? Você pode utilizar o puro price action para descobrir isso, tá? Então, como é que é feito aqui no price action, traduzindo esse cenário para candles, né? A gente tem a seguinte situação, então, nós temos aqui o mercado em tendência de alta fazendo candles nesse sentido, ora ele vem corrigir, então, e o que acontece? Ó, essa correção, ele não está revertendo tendência ainda, tá? Ele está fazendo o pullback, pivôs de alta, esse cenário, então, ó,
Ele assusta, né? Muitas vezes, mas ele continua aqui na alta. Como é que nós fazemos, então, para identificar se o mercado está em tendência? Se nós temos aqui pelo menos dois topos mais altos, nós já conseguimos fazer o seguinte, ó. Nós conseguimos ligar uma linha de tendência aqui, ó. Olha que interessante, ó. Nós conseguimos ligar uma linha de tendência. Quais foram os melhores pontos de entrada aqui, então, neste caso? Tá, os melhores pontos de entrada é quando ele faz a máxima na vela, quando ele deixa uma vela de reversão, principalmente. Então, assim, o mais arrojado, ele vai entrar na máxima, aqui no rompimento, quando ele para de fazer nova mínima na vela, né? O que é mínima e máxima? Todo mundo já sabe, né? Já teve lá a primeira aula do Price Action, tá? Então, a compra é aqui e o stop da operação. Stop da operação. Claro que pode ser atrás da vela, não tem problema. Ah, não, mas o fundo é lá embaixo. Não, senhor, pode sim. A estratégia pode você ter um stop curto e um alvo longo. Você já tem uma perna aqui, ó. Você já tem essa perna. Qual que é o meu alvo? A projeção da perna. Projeção da perna. Você precisa de ferramenta para isso? Você tem o Fibonacci, mas se você quiser somente colocar uma linha aqui e projetar essa linha, também serve. O movimento é proporcional, certo? Então, olha só o risco da operação em relação ao ganho. Será que vale a pena? Precisa ser necessariamente 3 para 1? Não, não precisa. Tá? Ele pode ser muito mais do que 3 para 1. Dependendo da forma que você faz a entrada, você consegue até risco ganho de 10 para 1, 5 para 1. Eu já cheguei a pegar risco ganho de 50 para 1, 40 para 1. Principalmente quando você faz uma entrada no tempo menor, com o alvo do preço maior, do tempo gráfico maior, certo? Então, qual foi o outro ponto de entrada? Aqui, ó, quando ele retorna na região de suporte e para de cair. Ó, parou de cair. Tá? Onde é o stop? Atrás da vela. Atrás da vela. Tá bom? Então, nesse sentido aqui, ó, nesse cenário aqui, você, olhando para o gráfico, compensa mais vender a perda da mínima aqui ou esperar para comprar rompimento da máxima. Tá claro, é óbvio, né? Se a gente fizer uma comparação aqui de proporção, nós vamos ter trades melhores a favor da compra. A favor da compra, daqui a pouco nós vamos para o gráfico identificar isso, mas olha só. Sempre foi melhor a compra do que a venda. E quando é que reverte, hein? Como é que reverte a tendência? Tá? O price action ele é muito claro, né? Então, ele é muito claro nisso. Por quê? Se você tem uma linha de tendência, significa que a tendência vigente é de alta, né? A tendência está virando aqui para alta, está virada para alta. Tá? Como que ele vira, então, a tendência? Nesse cenário aqui, ó, ele começa a vir corrigir, ó. E aqui podemos até aproveitar esse topo aqui para falar de um outro assunto, né? Vamos falar já? Hoje aconteceu isso. Mas vamos falar aqui, ó. Aqui não era topo? Possível topo, né? E olha o que acontece muitas vezes, tá? O mercado faz isso aqui, ó. O mercado faz isso aqui, foi pedido de um aluno. Então, neste tempo gráfico, o que ele fez, ó? Deixa eu trocar a cor. Ele rompeu o topo, né? Ele rompeu o topo. Aqui, ó. Rompeu, parecia ter confirmado, e imediatamente ele faz isso aqui, ó. Ó. Imediatamente ele faz isso aqui. Como que nós chamamos isso aqui? Tá? Olha só, quando foi rompimento de verdade, o que ele fez? E quando foi um falso rompimento, tá? Isso aqui é um falso rompimento. O que ele fez? Ó? Rompimento de verdade, rompimento de verdade. E aqui, um falso rompimento. Olha o que ele fez, tá? E veio para cá, ó.
E aí, como que o mercado, então, nesse falso rompimento, como é que você trabalha? Pô, acabou de romper, você vai vender? Tem que ter um contexto, né, pessoal? Ele tem que estar num ponto onde pode ser uma saturação aí da alta, um ponto de resistência importante no gráfico diário, no gráfico semanal, tá? Um ponto importante para ter esse falso rompimento aqui. Dá para vender um contra-tendência aqui? Também dá, desde que você saiba onde é o stop. Nesse caso aqui, o stop estaria aqui, ó, tá? É uma venda contra-tendência. A chance de ser estopado é muito maior. Quando é que confirma, então, uma reversão de tendência, tá? Olha só. Quando ele perder a linha de tendência e romper a primeira vez, ainda não significa que ele virou a tendência. Por que não? Por que não? Porque para fazer uma reversão de tendência, eu preciso ter um novo fundo, certo? Eu preciso ter um novo fundo. Onde que está o fundo nesse caso aqui? O fundo ainda é aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo ainda é o fundo. Se ali é topo, ó, se aqui era topo e ele rompeu, fez um falso rompimento, então o que, que ele fez? Ele pode ter largado o novo topo. Se é topo aqui em cima, e eu já identifiquei isso, eu tenho um fundo. Onde é o fundo? Aqui embaixo. Então, quando que ele vai reverter a tendência? Quando ele romper o fundo. Por enquanto, ele só rompeu a linha de tendência. O que, que muitas vezes faz aqui? Ele vai para testar a linha de tendência, fazer o teste de topo e aproveita e rompe o topo, ou seja, não rompe nada. Tá? Mas nesse caso, vamos só para exemplificar, vamos acreditar então que ele vai fazer o teste de topo, certo? Vai bater aqui na região, vou até deixar um pavio aqui, e vai respeitar, não vai conseguir, né? Os vendedores vão conseguir não deixar o preço mais subir, vão conseguir dominar os compradores, tá? E o padrão, depois nós vamos falar mais para frente sobre padrões de candles, tá? Mas nesse caso aqui é só para a gente falar sobre tendência, tá? Como operar tendência. E aí, nesse caso, olha o que acontece, ó. O mercado começa novamente a deixar um possível topo mais baixo e começa a vir para romper o novo fundo. Se ele está dizendo que aqui em cima era topo e aqui era fundo, ele ainda está precisando romper o fundo para reverter a tendência, certo? Mas ele já tem essa possibilidade aqui quando ele quebra a linha de tendência. E aí ele consegue romper esse fundo mais próximo aqui, ó. Tá? Começamos a ter uma possível reversão de tendência, pessoal. Possível reversão de tendência. Ainda não reverteu. Tá? Porque ele pode muito bem bater nesse fundo aqui, ó. Vou fazer um negócio aqui. Tá? Ele pode muito bem chegar aqui nesse fundo e os compradores falar assim, não, não vamos deixar cair o mercado. Nós vamos voltar tudo. E aí o mercado entrar em congestão aqui e ficar entre esse topo e esse fundo em congestão, tá certo? Onde que é o alvo dessa congestão? Lá no topo de novo. Vai ter setup de compra aqui? Com certeza, tá? Então, vai ter compra aqui sim. Onde que é a compra? Rompimento da máxima da vela com stop na mínima. Dobrado ou não, que a gente comenta na sala lá. Stop dobrado é a virada de mão, certo? Então, por que vai virar a mão aqui para venda? Porque é um rompimento de fundo. Importante, ele pode virar a tendência, certo? Então, tem venda sim, certo? Tem compra e tem venda. Então, vamos acreditar que o mercado é bonzinho e que ele vai fazer isso aqui, ó. Rompeu, tá? Rompeu. Acabou de reverter a tendência, tá? Muitas vezes acontece de você colocar um alvo bem curtinho desse daqui e ele fazer o quê? Acabou de reverter aqui, ele volta. Ele volta para testar topo, para fazer um pivô. Tá? Ou, muitas vezes também, o preço não sobe mais, né? Ele fica aqui, ó, faz ela contrária, a outra cai, e a gente vê muito isso acontecer no cenário, né? Onde ele não faz a onda 2, ele faz uma onda 2 complexa e continua a cair. Tá? O que nós temos agora aqui, pessoal? A gente consegue aqui, ó, nesse caso,
observar que o mercado já mudou o cenário e que nós temos topos e fundos descendentes agora. Tá? Então eu consigo identificar que a tendência mudou. Eu poderia até ter feito aqui, ó, tá? Uma tentativa de falar, não, ele vai respeitar e vai subir para fazer um leque aqui, né? Nada disso, ele reverteu realmente, tá? Ele perdeu as linhas de tendência aqui. E tá virando para queda, tá? Neste caso, então, vale muito mais a pena vender do que comprar. Certo, pessoal? Então, para o gráfico dar uma olhadinha, como é que ficou? Tudo isso que a gente está falando. Então, olhando para o gráfico, eu não vou nem falar do 15 minutos, eu vou falar do 4 minutos. Está mais limpo aqui. Olha só. Pode até ser o 5 também, não tem problema. O mais usado aí, né? Mas olha que interessante aqui, ó. Tá. Então, observando esse gráfico aqui no dia de ontem, nós tínhamos aqui uma sequência bastante interessante aqui de tendência de alta, olha só. Onde o mercado fez fundo aqui embaixo, tá? Consolidou, rompeu para cima, ou seja, ele estava fazendo rompimentos de topo, né? Ou seja, fundo aqui embaixo, fundo ficou mais para cima, fundo, fundo, olha que interessante, fundo, só rompendo o topo. Tá? E em seguida ele mudou o cenário, ó. Ou seja, nós tínhamos aqui a nossa linha de tendência e depois o mercado mudou o cenário. Ó, parece o que eu desenhei lá, né? Mas olha só que interessante. Ó. Então teve venda ontem? Teve, ó, 11 de setembro. Teve venda também. Teve compra, foi o mais lucrativo aqui na parte até mais ou menos aqui às 14 horas, né? E depois disso, ele fez aqui uma perda da linha de tendência, fez o teste de topo, não conseguiu fazer novo topo e veio perder fundo. Ele virou o cenário para queda. Fez onda 1 de queda, onda 2, né? Tentou ficar em congestão e perdeu o fundo no final do dia. Tá certo? O que aconteceu hoje? Hoje ele abriu, ó, perdeu aqui, né? Hoje ele abriu, você tinha aqui, vou apagar, uma possível linha de tendência de queda, mas ó, você vê que ele não está claro ainda que ele mudou o cenário. Tá? De qualquer forma, ele veio, abriu o mercado em queda, e o que aconteceu? Para virar a tendência, ele deveria fazer o quê? Novo fundo. O que ele fez? Ele não deixou o novo fundo, e muito pelo contrário, rompeu o topo. Tá? Aproveitou, fez a puxada de alta, marcou o teste aqui do rompimento e fez a puxada da alta aqui, em onda 3 para cima. Opa. Aqui, ó. Onda 3 de alta. Atingindo o alvo da operação de compra. Tá? Do mesmo jeito que ele fez ontem, chegou na parte da tarde, do mesmo jeito, hein, pessoal? Igualzinho, né? Só que hoje foi até melhor, que ele andou mais. Ele perdeu a linha de tendência. Perdeu a linha de tendência e num golpe só, ele veio perder esse fundo aqui. Tá? O que ele está fazendo aí? Ele está fazendo o teste de topo, tá? Então, nesses 5 minutos, ele veio numa única pernada e perdeu o fundo anterior. Certo? Olha só. Ele veio, fez a onda de queda. O que ele está fazendo agora? O teste de topo. Pode ser que faça a reversão se ele parar aqui, ó, no 75.500 amanhã e fazer um novo fundo. Então, onde ele está deixando o fundo agora? Nesse patamar aqui. Para ele cair agora, ele precisa perder o fundo para repetir essa pernada de alta. Olha que interessante o mercado que deu chance para os compradores e deu chance para os vendedores ganhar dinheiro hoje, né? Ganhar dinheiro aí. Tá? Isso só olhando os 5 minutos. Então, qual que é aqui a probabilidade do mercado? Então, o mercado, nós sempre sabemos que é o quê? Probabilidade. E nesse cenário, a gente sabe que o mercado agora
ele pode sim fazer uma reversão aqui nos 5 minutos. Tá? Nos tempos maiores, nada aconteceu. Mesmo que ele faça uma queda maior aqui, não vai mudar o cenário de alta por enquanto. Está muito longe para mudar o cenário de alta. Então depende muito do tempo gráfico que você está operando. Vamos olhar os 60 minutos? Ó, 60 minutos, ele vem uma forte tendência de alta. Vamos só observar aqui, ó, nosso estudo. Olha como é que ele está vindo. Ó. Ele encontrou um suporte, tá? Um ponto onde ele não passa. E ele fez o que agora? Ondas de alta. Ondas de alta, ele tentou desmanchar, não consegue fazer novo fundo, puxou para cima de novo, puxou para baixo, para cima, para baixo, para cima, e os 60 minutos não reverteu a tendência. Não reverteu a tendência. Ele até tentou, né? Até parecia que ia romper. Mas para reverter, só aqui abaixo dos 74.500. Na hora que ele fizer esse rompimento de fundo aqui, ele pode fazer o quê, então? Ele pode fazer o quê? Testar agora aqui, ó. Fazer o rompimento, depois testar de novo. Então, pode demorar muito para cair, né? Ainda assim, ó, se ele chegar aqui no 73.150, nada mudou na tendência dos 60 minutos. Ele segue em alta. Daqui ainda ele pode romper o topo, fazer um novo topo, tá? Então, onde está aqui o fundo que ele está largando? Um fundo mais alto que o anterior, certo? E ele tem aqui a possibilidade de fazer um novo rompimento de topo. O mercado está em plena tendência de alta, todos os tempos gráficos. Então a expectativa é sempre de trabalhar a favor da tendência, certo? Isso não possibilita a gente de operar contra a tendência e de vez em quando extrair algum valor nele, né? Hoje foi muito legal aqui no 15 minutos. Porque ele deixou um sinal de venda aqui. E aí ele fez o famoso falso rompimento, né? Que é o que a gente falava agora há pouco. Olha que interessante. Vou colocar em preto aqui. Não, vou colocar aqui em vermelho mesmo. Resistência. Ele tinha um topinho aqui. Olha o que ele fez, né? Ele fez o falso rompimento, largou uma vela de reversão aqui, consolidou um pouquinho, né? E acabou rompendo para baixo. Rompendo para baixo. Mais difícil pegar? Claro que é mais difícil. Mais difícil acreditar? É mais difícil acreditar. Você pode ter não vendido e não ganhar dinheiro, não tem problema, tá? Se você não ganhou dinheiro na venda aí, não tem problema, é difícil pegar essa venda. Quantas dessas aqui, ó, que vendeu e não deu certo? Ó, vendeu. Não perdeu o dinheiro, mas também não ganhou. Tá? Vendeu, ó. Isso aqui foi de manhã. Isso daqui até conseguiu ganhar um dinheiro. Se não ganhou dinheiro, também não perdeu. Tá? Se não ganhou dinheiro, mas também não perdeu. Agora, essa daqui, ó, para quem acreditou e já vinha de lucro no dia, conseguiu deixar uma folga maior aí para a vela do 15 e conseguiu trazer até a região de suporte aqui embaixo. Né? Ele tinha um possível suporte aqui. Ele perdeu, chegou a perder essa linha aqui. Perdeu, está indo testar agora para cima aqui. Ele pode fazer um movimento desse aqui e voltar a cair. Como aqui é suporte, olha que interessante, ele pode sim tentar retomar a alta lá. Certo, pessoal? Então, as notícias influenciam o mercado, nós sabemos disso, tá? Mas quem trabalha price action não tá nem aí para notícia, tá? Então, como eu sempre comento aí, eu não trabalho boatos, tá? Não opero boatos, não opero notícias. Eu opero os preços, o que os preços estão fazendo. Beleza? Então, não dê ouvidos a boatos, não dê ouvidos aí a notícias. O que interessa para a gente é o que o preço está fazendo agora. Então ele fez um movimento de queda e achou e não fez um novo fundo. Ó. Nada mudou. Então ele fez essa queda, assustou todo mundo, né? Entrou um desespero aí na galera que estava comprada, principalmente quem estava mal comprado, né? Às vezes o cara está comprando topo, né? Não quer ficar de fora e fica eufórico para comprar, fica entrando aí em qualquer ponto. Teve que estopar e teve que sair correndo da operação. Mas para quem está vindo lá de baixo, principalmente com quem no semanal, às vezes, ó, nada mudou.
Tá? Diário aí, ó, nada mudou. Então, se o diário começar a perder mínima do dia, começar a romper linha de tendência do diário, vamos ver como é que está a linha de tendência do diário. Olha que situação, o mercado está em forte tendência, né? Quanto mais inclinado aqui, ó, mais forte é a tendência. Sempre rompendo topos, né? Topos atrás de topos, ó. Topo de mensal, olha lá, tá rompendo topo de mensal, tá chegando numa região de resistência, mas ele pode sim buscar esse rompimento, por que não? Nos próximos meses aí, quem sabe até o final do ano. Ele tá lá no 85 mil, por que não? O mercado está muito forte. Olha, rompeu esse topinho anterior e rompendo aqui, batendo aqui, o topo de 2015. Ó, tá um topinho aí no 75.700, que é um topinho de 2015. O mês não fechou ainda, né? Estamos no dia 12, e ele pode sim fazer esse rompimento. Galera, tem alguma dúvida? Vou abrir espaço para perguntas aí, se alguém tiver dúvidas. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje sobre price action. Tendências, como operar tendências. Pode ser na tendência de queda, pode ser contra a tendência, desde que haja espaço contra a tendência e saber que está sendo operado contra a tendência. No intraday nós vamos ter vários cenários, né? Principalmente no 1 minuto, isso se repete muito, tendência contra tendência. E a tendência muda também, todos os momentos. Aqui, ó, no 1 minuto também, né? Você percebe que ele teve aqui bons momentos de tendência. Olha lá, onde ele batia. Chegou a ter 300 pontos de queda aqui às 11 horas, né? Mas não reverteu nada. 130. Então isso chama volatilidade. Volatilidade, tá? Isso aqui para mim é volatilidade. Não, nada mudou na tendência. E agora, na do 1 minuto, mudou aqui, ó. Fez aqui, ó. Um ombro, cabeça a ombro, bem fraquinho aí. Acabou mudando, trazendo o alvo aqui para quem opera figura, né? E uma acelerada na queda. Nada mudou na tendência dos 60 minutos, ele está vindo fazer correção. Mais para frente nós vamos usar aí outras ferramentas para a gente identificar alvo, fazer projeções, etc. Né? Eu acho que fazendo o básico bem feito, você consegue ganhar dinheiro no mercado, com stops aí planejado, né? Um stop bem planejado. Não tem problema, stop atrás da vela é legal sim, tá? Stop curto e alvo longo. E com manejo de risco e sem afobação. Quem não tiver muito acostumado com 1 minuto, pode trabalhar o 2, pode trabalhar o 3 minutos, e o 5 minutos também bem utilizado aí no mercado. Sem indicador nenhum, somente utilizando a ação dos preços. Espero que tenham gostado do vídeo, então. Comentem, deixem o like aí, compartilhem com os amigos e até o próximo vídeo. Como é que é a pergunta? Deixa eu ver aqui. Podemos dizer que a tendência amanhã é retornar à alta, até mesmo com as notícias que costumam levar para cima? Olha só, Thiago, independente de notícia, o mercado ainda está em tendência de alta, tá? Onde que ele vai virar a tendência? Quando ele perder esse fundo aqui, ó. Aqui. Tá? Ele começa a reverter a partir da quebra aqui dos 60 minutos. Ó. Não esqueça que os 60 minutos tem um baita canal de alta aqui. Olha o que ele faz aqui. Deixa eu pegar essa outra ferramenta aqui. Olha o que ele faz aqui, ó. Como tá bonitinha a tendência dele, o canalzão de alta aí, tá? Isso é canal de alta, tá? Então, olha só. Bate o suporte, vela de reversão, máxima na vela é compra. Tá lá, 1.600 pontos de alta. Bate o suporte, fez a máxima na vela é compra. Stop curto, olha lá, mais 1.600 pontos de alta, 1.500, tá? E aqui ele tá brigando aonde agora? No meio do canal, ó. Tá no meio do canal brigandinho aí, né? Tá fazendo o teste agora, ele pode sim fazer mais uma sequência de 60 minutos aqui para testar o 75.500. Para cair, ele precisa perder o novo fundo, que está aqui embaixo. Ó. Principalmente romper aqui, ó. Ele precisa romper aqui, né? Romper esse 74.500 aqui. Para uma possível correção até aqui embaixo. Nos próximos dias, tá? Isso é alvo de swing trade. 60 minutos continua em alta, nada mudou. São 3 horas de queda, né? Ele fez aqui 1, 2, 3, 4, 5 horas de alta aí, consecutivas, né? E somente em 2 velas ele caiu. Veio forte a queda, né? Mas não conseguiu reverter nada. Um mercado muito comprador aí.
Tranquilo então, gente? Até o próximo vídeo, então. Vamos continuar falando sobre price action. Valeu, valeu. Um abraço a todos. Vamos descansar. Amanhã tem mais mercado. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.